Alô? Pronto, agora sim. Agora sim, minha linda! Ô, Glória! Ah, meu Deus do céu, que prazer inenarrável de estarmos aqui, pastora. Pensa! Coisa Ah, linda! Graças a Deus que a senhora está aqui conosco, viu? Que no, honra, que no fim dá tudo prazer! certo, né, pastora? Deus está no controle, né? Dá, dá tudo certo, graças a Deus, pastora. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus pela vida da senhora, que tem sido um instrumento de Deus na terra, para propagar o amor do Pai, a libertação aos cativos, a restauração de famílias. E isso é um privilégio único, único da nossa geração, de termos bocas proféticas na terra para verdadeiramente trazer o reino dos céus, né, pastora? Então, quero louvar a Deus pela sua vida, a vida do pastor Otto, porque a gente olha para a senhora, vê o pastor Otto, olha o pastor Otto, vê a senhora, né? A gente vê os dois. Então, quero louvar a Deus pela vida da senhora e dizer muito obrigada por estar aqui conosco. Já tem um monte de gente aí entrando. Boa noite a todas. Seja Que, muito bem-vinda, pastora Tânia. que bom, pastora, obrigada. Obrigada pela honra do convite, viu? A senhora é preciosa, Amém. pastora. A senhora é uma discípula amada minha. A senhora é uma pessoa Amém. extremamente focada em Deus, nas coisas do reino. E estar aqui com a senhora é uma Amém. honra para mim, viu? Uma honra Oh, meu mesmo, Deus. viu? Oh, Jesus, privilégio do céu. Ai, pastor, então vamos lá. A senhora que manda, a senhora que determina. Vamos começar orando. Eu quero pedir para a senhora estar orando por todas nós, que já Amém. estamos aqui desejosas em receber essa porção do alto, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar então. Pai, em nome de Amém. Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome. O Senhor é um Deus grande, tremendo, majestoso. Amém, Te Senhor. agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos conectadas, Senhor, por essa ferramenta preciosa chamada internet, onde não podemos Amém. nos tocar, nem sentir a proximidade física, mas mesmo distante, podemos estar conectadas. E eu creio que assim é no mundo espiritual. Nós não podemos Amém. tocar, mas sentimos a tua presença, ouvimos o teu espírito, temos uma conexão com o Amém. Senhor que é permanente, Pai. E nós pedimos ao Senhor que use esse instrumento chamado internet, para que Amém. nesse momento em que estamos aqui, Senhor, e vamos falar das coisas do teu reino, as vidas que nos ouvem sejam edificadas, Pai. Que de alguma maneira nós Amém. possamos contribuir para o crescimento espiritual delas e ser Em instrumento do teu nome. amor na vida delas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em Amém, nome de amém, Jesus. amém. 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 Oh, glória. Ai, pastora, que privilégio podermos falar do amor do Pai, meu Deus, que é um assunto que faz todo sentido na nossa respiração. A gente respira porque ele existe, a gente vive porque ele existe, e a gente tem um destino e um futuro porque nós entendemos de onde viemos, né, pastora? O plano de Deus para nós, pastora, ele é infinitamente maior do que nossa capacidade humana de avaliar. Nossa humanidade nos limita no entendimento da grandeza do Deus que nós temos. Agora, por exemplo, né, eu estou aqui na minha casa, num condomínio chamado Casa da Lua, e, sai, Ui, tá e, bom, tá bom. sai, e saindo na varanda, a gente vê uma lua maravilhosa, por isso que chama Casa da Lua. Uma lua no Amém. firmamento que está lá desde o começo, desde o princípio de todas as coisas, colocada lá por Deus, tem uma finalidade, não é apenas para ser um luminar, mas ela tem uma finalidade de impulsionar marés, de criar movimentos dos mares pelo movimento de rotação, translação da Terra, ora aparece mais, ora menos. E toda essa Amém. criação perfeita de Deus, o sol que nasce a cada manhã, as plantas que dão flores e frutos, tudo isso é para o homem, pastora, tudo para nós. Tudo, Amém. absolutamente tudo, feito por Deus para nós. Nada do que ele fez no mundo natural
Ele fez para ele ou para os anjos. Eles não precisam dessas coisas. Ele, o Filho e o Espírito fizeram como uma doação para o homem, um cenário para colocar o homem, para o homem viver na terra. E isso é uma expressão de amor tão grande, né, pastora? Tão Lindo, grande. lindo, lindo, Eu, lindo, extraordinário, meu Deus. É como se ele preparasse um bercinho, né, pastora? prepara o canto onde vai colocar os filhos. E todos os Sim, lugares nessa terra, todos os lugares têm nutrientes colocados por Deus, tem nutrientes no chão, são as raízes, a mandioca, a cenoura, tem nutrientes no alto de uma árvore, com água dentro, um coco no coqueiro, tem nutrientes na folha dos alfaces, né? meu Deus. Em todo lugar. Ontem nós comemos uma comida feita pelo nosso neto, muito gostosa, com shiitake. Shiitake é um cogumelo que dá na orelha do pau. Deus coloca comida na orelha do pau, né? Aí a gente Meu Deus. passa manteiga no pão e você pensa o trigo colocado na natureza por ele, a vaca para dar o leite, para produzir essa manteiga. E depois a gente passa o mel e eu falo, meu Deus, até o inseto ele usa para produzir comida para nós, né? E é É assim, demais isso, é. né? E aí, pastora, se o nosso corpo que luta contra o Espírito Santo, a Bíblia diz isso, né? O corpo luta contra o Espírito. Nosso corpo não se converte, nosso corpo não vai herdar o reino dos céus. Se para alimentar esse corpo que luta contra o Espírito, ele dá tudo de bom.com, imagine o que ele não tem para o Espírito, pastora. Meu Imagine. Deus do céu. Meu Deus do céu, é ilimitado, pastora, porque ele é infinito. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, não é? É Agora, deixa eu verdade. falar uma coisa para a senhora. O povo está reclamando aqui que não está aparecendo a blusa que eu coloquei do Ministério Ana Tereza, especialmente para a senhora. Eles estão fazendo assim para mim, pastora, não está aparecendo a blusa. O que eu Então, peraí, faço? deixa eu me distanciar um pouquinho. Não, eu vou me distanciar, peraí. Que eu estou de Ministério Ana Tereza, acho que tem que abaixar um pouquinho. Peraí um pouquinho. A senhora Não, está eu fiquei muito muito perto. A longe. senhora está muito perto da câmera, é por isso. A senhora tem que ir mais E agora? longe, aparecer Mais um longe, pouquinho mas não tá mais. aparecendo a blusa ainda. Tá Mas aparecendo? fica mais longe, fica Não do tá meu tamanho. Olha aparecendo. como eu estou pequenininha, a senhora está grandona. Fica mais Então, eu longe. acho que tem que baixar mais. Se eu ficar mais longe, não vai alcançar o fone. Peraí, vamos abaixar mais então aqui. Tá Agora, baixando aí. agora apareceu, pastora. Agora que eu vim de homenagem ao Ministério Ana Tereza, meu Deus do céu, não tá aparecendo a blusa? Aqui, ó. Apareceu um pouquinho. Tá aparecendo, gente? Olha aí. Eu vim toda de uniforme, pastora, para homenagear o nosso ministério, meu Deus do céu. Como é que tá Lindo. aparecendo? A senhora tá vendo? Tô vendo, a senhora está linda, pastora. A senhora é linda. Ai, Ministério Ana Tereza, senhora que linda, meu Deus do céu, olha. Então eu vim de uniforme, eu falei, gente, eu preciso, porque a gente tem que falar do Silk ainda, antes Claro, de acabar, pastora. Não vamos esquecer que está tendo um Silk aí que está bombando, né? Então vamos falar do Silk. Silk não parou coisa nenhuma, a gente está acontecendo, né, é pastora? Então verdade. vamos falar do Silk, ó. Vim de Ministério Silk. Então vamos lá, vamos voltar aqui, tá bom, gente? Não está aparecendo, tem que subir um pouquinho. Oh, meu Deus, valei-me, Jesus Cristo. E agora? Peraí, pastora, não há nada. Ao vivo, todo mundo que está aí está entendendo, né, gente? E agora? Agora vê. Não, estou cortando minha cabeça, né? E agora? E agora? Pastora, faz o seguinte. Beleza. Faz o seguinte, É, dá uma levantadinha para verem a blusa. Aí a senhora senta, aí todo mundo já viu, pastora. Se bem que vai ter gente pronto, que vai então tá bom. vai ter gente que vai entrar pelo meio do caminho, né? Vai entrar e vai ver. Pronto, é. Não, eles disseram que só mais um pouquinho já fica bom aqui, pastora. E agora? Deu? Ou tá cortando minha cabeça? Agora tá. Pronto, pronto. Então eu vou ficar de pé para todo mundo ver a blusa e depois vou sentar, tá bom? Ministério Ana Tereza, gente, mãos e coração, né, pastora? É Que tem todo um verdade. significado, essa simbologia, né? Fala um É. pouquinho dessa simbologia, pastora. Então, esse símbolo nasceu do que é o nosso chamado, pastor, o que é o nosso trabalhar para o Senhor. Eu falo que mãos significa muito trabalho, muito serviço. Mãos é o labor.
e o coração é o amor, né? Nós fazemos muita coisa com muito trabalho, não é fácil, mesmo agora, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a gente em casa, mas atende gente toda hora, toda hora, toda hora, pedido de socorro toda hora, então dá muito trabalho. As pessoas estão ansiosas, elas querem um atendimento imediato, elas não entendem que tem uma fila que chegou antes dela e Sim. ela precisa se aquietar, mas o desespero faz com que ela queira um atendimento imediato, então dá muito trabalho, é mãos, né? Trabalho, labor, Mãos. mãos. Mas a gente ama tanto essas vidas, a gente tem tanto desejo de ver o resultado, de ver o testemunho da É verdade. transformação. Hoje mesmo recebi um testemunho de uma senhora que fez o Silk, o nome dela é Joélia, vou até dizer o nome dela aqui. Joélia, ela dando testemunho, a vida dela estava travada, estava tudo enrolado, tudo estava ruim, aí ela entendeu o princípio da oferta remissiva, fez a oferta e ela começou a contar o que aconteceu com ela na área financeira a partir do Meu Silk. Na Deus. verdade, ela teve uma grande libertação na sua vida financeira, né? Tudo travado, tudo preso, plantava, não colhia, não via os seus peixes encherem a rede. Não havia aquela prosperidade que o Senhor havia prometido, que tudo que fizesse prosperaria, aquilo que prometeu para Josué, tudo que fizesse era bem sucedido. E ela contando que a partir do Silk isso virou uma realidade na vida dela. Então, mesmo dando trabalho, mesmo dando muito trabalho, dá muita alegria, pastora, dá muita alegria. Mãos e coração por Sim. isso, né? E deixa eu contar algo para a Sim. senhora. Ó, pastor Francisco, Conta. pastora Roberta, Ô, Glória! deixa eu, Seja bem-vindo. deixa eu contar algo para a senhora. Eu recebi há uns 2 meses atrás uma mensagem de uma pessoa que é preciosa, uma amiga de muitos anos, que até passou pelo Silk já, e ela me mandou uma mensagem de um campo de girassóis. E ela disse para mim assim: você é a pessoa que eu mais conheço que se parece com um girassol, porque você está sempre voltada. Oh, Ela disse: você está sempre voltada para a luz, aonde a luz anda, você anda atrás dela, e o sol da justiça é é verdade. Jesus. E as costas para as Ai, trevas, você tem as costas para as trevas e a frente para a luz. E aí eu falei, que gente, eu lindo. vou fazer uma camiseta de girassol. E eu fiz, É pastora. verdade. Eu fiz uma camiseta linda e aí veio a pandemia. Não Olha. pode nem levar a Ah, camiseta. Mas ai, meu Deus. no próximo Silk a camiseta vai estar lá, de girassol, Vamos linda, estar de maravilhosa. girassol. Linda, Gente, tem maravilhosa. tudo a ver, É, exatamente. E esses caixinhos dourados, que é uma característica única da senhora, lindamente dourados, tem tudo a ver. pois é. Gente, olha, a professora Tânia Tereza, a gente estava empolgada, eu nem apresentei ela, porque na verdade ela dispensa apresentações, né? Mas eu vou apresentar um lado que eu vejo, todos nós que caminhamos mais pertinho vemos. Pode desligar, Ti, tá fazendo muito barulho. Nós que andamos mais pertinhos vemos esse lado, e é por isso que eu entrei glorificando a Deus pela vida da pastora Tânia, porque nós que acompanhamos a pastora Tânia e o pastor Otto de perto, nós vemos o anseio, o desejo e o empenho absurdo que eles têm para cuidar de vidas. É muito mais do que a gente vê nos vídeos, gente. É um amor muito intenso, é um cuidado muito intenso. Nós que estamos aqui nos bastidores, vemos o coração deles para cuidar da obra de Deus e da expansão do reino de Deus para povoar o céu, né, pastora? Que é esse nosso foco, povoar o céu. Sim, Então, eu estou apresentando um lado que eu vejo mais, assim, nos bastidores, de um coração incansável. Eu costumo brincar, vou falar para eles o que eu falo para a senhora. Pastora Tânia, tira a rodinha do pé, que eu falo que ela tem rodinha no pé, porque ela não para, não para. Mas esse é o prazer das nossas vidas, né, pastora? Não tem nada que nos dê prazer maior nessa terra. Eu costumo dizer para as pessoas, quem me conhece sempre ouve falar isso, que o melhor lugar da terra para mim é o céu. E esse é o nosso alvo, o alvo da soberana vocação. Nós trabalhamos por amor ao Pai, por amor à obra do Pai aqui na terra e o resgate, a salvação das vidas, né, pastora? sim. Sim, não tem alegria maior do que ver uma pessoa se render ao Senhor,
Saber que ela vai passar a eternidade dela com Deus e não com o diabo. Olha que presente é esse. É verdade. É Hoje, é, verdade. hoje eu tive um insight, assim, uma pessoa que a gente tem cuidado, uma pessoa que saiu de uma experiência profunda de trevas, nasceu nas trevas, na verdade, desde do seu nascimento, já foi lá, nasceu dentro de um terreiro e viveu a sua vida inteira, foi elevada a todos os níveis, né, sacerdotal ali dentro. E aí essa mulher se converte, ela vê um vídeo meu e se converte. E ela é uma mulher muito preciosa. E ontem, conversando, ela mandou uma mensagem assim: ele é um perdedor, falando de Satanás, né? E eu pensei, Oh, Deus, meu Deus. Deus, essa é uma verdade tão absoluta, porque ele vivia na luz e perdeu a luz Sim, e ganhou as trevas. sim. E hoje ele perde pessoas das trevas para a luz. O nosso papel é arrancar pessoas É das verdade. trevas para a luz. Então, ele Sim. não se achou mais no céu lugar para ele. Ele perdeu a Não presença se de achou. um Deus poderoso. Ele criou um ambiente de trevas e a gente vive arrebentando esse ambiente de trevas e trazendo o povo para a Oh, luz, aleluia. de onde ele saiu e deve ter muita vontade de voltar, mas não tem possibilidade de voltar. Não vai, acabou, não É, tem chance. ele viveu na luz, nasceu na luz e foi retirado dali. E hoje a gente retira quem nasceu nas trevas e traz para a luz. Isso é, Oh, meu Deus. isso, é, Aleluia, isso, é, pastor. isso é grandioso demais, pastor. É grandioso demais. Vale a pena. É muito forte. Oh, meu Deus, e como vale. E a gente continua cada dia mais, porque esse amor do Pai e esse amor por retribuir ao Pai o que ele fez por nós, né? Que nós não éramos povo, né, pastor? Ele nos arrancou das trevas, né? Nós vivemos isso, nós sabemos de onde nós viemos. Eu sei o que aconteceu comigo, a senhora sabe o que aconteceu com a senhora. Então, Sim, tudo que nós vivemos, intensamente nos dedicamos, é para retribuir minimamente, minimamente, porque jamais vai retribuir à altura do que Cristo fez por nós, mas retribuir minimamente aquilo que nós recebemos, que foi a exatamente, salvação e a libertação. exatamente. Por isso que eu vejo na intensidade do apóstolo Paulo um modelo tão bom a ser seguido. Ele fala que Sim, ele precisa pregar, ele precisa pregar, ele precisa pregar. Como que ele vai negligenciar isso, né? Ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim, né? E eu tenho essa mesma ai de mim. sensação, ai de mim se eu não falar desse amor, ai de mim se eu não contar o que ele fez por mim, né? Eu tenho que sair gritando aos Sim, quatro cantos da terra esse amor, essa graça, essa misericórdia, e faço isso com uma alegria, faço isso com um amém. contentamento que só Ele sabe. Acordo toda manhã, pastor, e agradeço a Ele o privilégio de poder pregar a palavra, o privilégio de Oh, poder meu Deus. falar das coisas do reino, né? E isso é Tem nada que se compare. isso é um privilégio, a palavra é essa, é um privilégio. Tá? E é até o 120 que a senhora falou que está orando para viver até o 120. Eu também estou orando para a senhora ficar até o 120. É, Senhora pastor Otto. e Eu tenho muita pregação para fazer, muito filtro para realizar. eu já pedi, eu espero ganhar esse presente. A minha filha fala, Eu mãe, também, a gente também. minha filha fala, mãe, é claro que você vai ganhar. Deus mima você, ele fica realizando os desejos do seu coração. É, é verdade. E aí Ai, meu Deus. Então vai pregar muito, vai ter muito filtro. vai. Vai chegar uma hora, né, pastora, que os discípulos vão estar tão afiados, que eles vão pregar e eu vou sentar para assistir. Vai chegar essa hora, né? Oh, meu Deus, Jesus, que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, meu Pai, né? Vai chegar essa Pastora, deixa eu falar hora. uma coisa para a senhora. Em nome de Jesus, eu recebo isso por todos nós, que o Senhor nos dê essa graça, mas vamos ter que comer muito arroz e feijão ainda, pastora, muito. Olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A gente está no Outubro Rosa, é um mês também que faz aí toda uma menção ao cuidado e à prevenção do câncer à mulher, né? Mas a ciência já constatou também que
o maior índice de câncer, não só o câncer do aparelho reprodutor, mas de um modo geral, a ciência já comprovou que o maior índice de câncer está relacionado ao ressentimento, à Sim, mágoa, à amargura. E nós estamos falando nessa live do amor do Pai. é. Então, queria ouvir um pouquinho a senhora falar sobre isso, sobre limpar o coração desse amor tão perfeito. Os oncologistas chamam o câncer de células angustiadas. As células cancerígenas, elas são células que explodem como que um tumor, uma dor que explode. Elas explodem por causa dos ressentimentos, das raízes de amargura que as pessoas têm. O índice é altíssimo em pessoas que não perdoam. Se você for num ala terminal do Hospital do Câncer, ou Rio, São Paulo, e tiver a oportunidade de conversar com aquelas enfermas e enfermos em estado terminal, vai ver que eles têm mágoa, ressentimento, às vezes até a falta do auto-perdão, culpa exagerada porque não se perdoa, não perdoa um abusador, não perdoa um agressor, não perdoa um abandono, uma rejeição que teve. E a cura disso, às vezes, é instantânea, pastora. Quando a pessoa consegue limpar o seu coração. Quando ela consegue tirar aquilo que está no fundo da alma dela e trazer e colocar na cruz. E aí tem que falar de perdão. O perdão é uma atitude que deve ser tomada pelo homem por obediência a Deus. É uma atitude de obediência. O perdão não é um sentimento, como muitas pessoas pensam, e acabam não produzindo atos de perdão porque não estão sentindo o desejo de produzir atos de perdão. Mas não tem nenhuma correlação com o sentimento, tem a ver com a atitude. Perdão é um ato de obediência, perdoar é um verbo. Beber é um verbo, eu bebo. Abanar é um verbo, eu abano. Eu tomo a decisão de fazer. Sentar, levantar, conversar, são verbos. E perdoar é um verbo. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa. Então é uma atitude tomada a partir de uma decisão. E a decisão de obedecer a Deus. Deus disse que eu tenho que perdoar. Ele comandou isso para mim, que nós temos que perdoar os nossos semelhantes. Eu estava fazendo uma leitura do texto de amar a Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo também é um pré-requisito para que venha o perdão ao próximo. Porque eu preciso perdoar uma transgressão dele, eu preciso perdoar uma afronta dele. E se eu amá-lo como eu me amo e receber o amor de Deus na minha vida e deixar que esse amor transborde e alcance outras pessoas, eu vou dar a ele um pouquinho daquilo que eu recebi. É como se eu ganhasse um grande presente e dou a ele umas gotinhas do grande presente que eu recebi. A misericórdia com que eu fui resgatada é a misericórdia que eu tenho que liberar para perdoar a pessoa. Então, quando Deus condiciona o perdão a nós, pelo perdão aos outros dado por nós, Ele não está brincando. Se perdoardes aos homens as ofensas deles, vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Se é uma condição, é uma condição. Condicional. Então, Sim. o perdão do Pai é condicional ao meu perdão. É como se Deus dissesse... Que coisa foda. É como se Deus dissesse para mim, eu não posso ser misericordioso com você se você não for misericordiosa com os outros. Eu não posso ter o coração na sua miséria se você não tiver o coração na miséria do outro. E as nossas atitudes de falta de perdão, elas são sempre para justificar o tamanho da ferida, mas fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Mas o que nós fizemos? Nós fomos responsáveis pela crucificação do filho dele. Se não tivéssemos feito mais nada, nós fomos responsáveis pela crucificação dele.
E Ele nos amou ainda quando éramos pecadores. E Ele oferece esse perdão naquela cruz onde nós colocamos o Filho dele. Então, por que não perdoar? Por que não se auto-perdoar? Né? Por que viver com um peso de culpa ou de ressentimento por amargura, por feridas produzidas por outras pessoas? Eu falo que perdoar é libertador, pastora. Perdoar, você tira um fardo das suas costas e entrega para Deus. Deus é justo, Ele nunca toma o culpado por inocente, Ele é perfeito no seu julgar. E eu fico livre de ter que julgar qualquer pessoa. Ele tem o controle do Tribunal do Universo, e Ele sabe de todas as coisas. Então eu obedeço a Ele e pronto, Pai, não tenho mais nada para resolver, mais nada para cobrar, condenação nenhuma para fazer para essa pessoa, acabou, ela está liberada, eu risco a dívida, e oro por ela e abençoe, ela vai em paz. E isso é libertador, pastora. Isso cura a alma, cura o corpo, isso Meu cura, Deus. cura, cura, isso cura. Cura e nos leva para uma nova dimensão, né, pastora? Nos Sem leva para dúvida. um outro nível de acesso ao Pai, porque muitas pessoas, a psicologia diz que a primeira agência socializadora do ser humano é a família. E a palavra fala, a senhora até cita muito isso nas ministrações do Silk, que termina falando em Malaquias que Deus quer que converta-se o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é um propósito de Deus. Então, o alvo de Deus é a família e o alvo do diabo também é a família. E aí, Sem dúvida. Satanás vem trazendo de descendência em descendência a paternidade destrutiva, a maternidade destrutiva, o pai ou a mãe rejeitador, abusador, grosseiro, omisso, que não cuidou, que não foi presencial emocionalmente falando. E aí a gente vai vendo de geração em geração essa paternidade, essa maternidade destrutiva se proliferando. A gente atende famílias, né, pastora? Que a avó não conseguiu dar amor, ou a avó abusou, a avó agrediu, aí a mãe repetiu, aí o filho está repetindo no neto, e assim se expande. Então, é uma das coisas que tem acontecido muito por conta dessa, esse é um dos grandes focos da dor do ser humano, a falta de encontrar o amor. Não encontra na família, aí passa pela vida afora, buscando amores em pessoas, em relacionamentos, em namoros, às vezes em casamentos, e aí passa buscando um amor perfeito que não se encontra aqui na Terra. Porque o amor perfeito vem do céu. E é por isso também que a gente pode conseguir perdoar o erro do outro. Porque o outro não pode amar perfeitamente, né, pastora? É. E o Evangelho, pastora, ele condiciona tantas coisas ao perdão que devemos dar. Primeiro e mais importante, o perdão que vamos receber está condicionado ao perdão que vamos dar. Mas também o resultado da nossa fé, porque Jesus, quando fala aquela figueira que ele passa, amaldiçoa, seca, e aí um dos discípulos fala, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, e aí ele fala de fé. Se você tiver fé como um grão de mostarda, vai dizer, lance daqui ao mar e assim será. Vai ser como se diz, ele diz, mas vai e perdoa o seu irmão se tem alguma coisa que ainda está entre vocês. Ou seja, o exercício da fé, para ser eficaz, precisa ser executado num coração limpo, um coração perdoador. Né? A oferta, se tem alguma coisa contra o seu irmão, não vem trazer a sua oferta no altar, a oferta não vai ser recebida. Eu costumo dizer, pastora, que a história de Caim e Abel, a rejeição à oferta feita por Caim, não é pela expressão da oferta. Algumas pessoas apregoam que é porque a oferta de Abel foi sacrificial, teve que matar um animal, a oferta de Caim não foi. Não é isso. O coração de Caim já estava contra Abel. Deus já havia falado para Caim, o pecado jaz à porta, a gente cumpre dominá-lo. Deus já havia visto o semblante dele caído. Ele tinha o coração contra o seu irmão, por isso a sua oferta não foi aceita. Porque ele já tinha ódio, ciúmes,
no coração contra o seu irmão. Então, essa atitude de perdoar, ela é benéfica de todas as maneiras. As nossas orações são ouvidas, o nosso perdão é liberado, a nossa fé atinge um novo nível, tudo se torna melhor. Então, por que não perdoar? Por que julgar pessoas que Deus perdoa? É como se nós quiséssemos ser mais justos do que Deus. Deus perdoa, mas eu não. O meu julgamento é melhor do que o de Deus, né? Eu sou mais capaz de julgar do que Deus. E eu julgo sem perdoar. Não vou perdoar. Então, essa atitude, ela gera enfermidade, sim, porque ela abre janelas no mundo espiritual para que demônios venham agir. A senhora vê que a parábola do credor incompassivo deixa isso muito claro. Um homem devia muito para o seu senhor, foi perdoado. O seu conservo devia pouco para ele não perdoou o conservo. O Senhor manda chamá-lo, exorta-o e diz que vai lançá-lo para os verdugos, e os verdugos são os demônios. Vai lançá-lo para os atormentadores, porque ele não perdoa. Atormentadores. Porque ele não perdoa. Então você tem, vamos lá, vamos enumerar. Você tem a falta do perdão de Deus, você tem a fé prejudicada, a oferta não recebida e ainda atormentadores à sua volta. Será que vale a pena não perdoar? E ainda um câncerzinho, de contrapeso. Valeu. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus, Não vale a pena. E tem uma outra coisa que a senhora conta muito no seu testemunho também, que a senhora conseguiu ter acesso muito mais à intimidade do amor do Pai quando a senhora perdoou o pai da senhora, não foi, pastora? Sim, porque o que havia de obstáculo em meu coração para receber a plenitude da presença de Deus acabou. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, pastora, a alma é o altar. Ela é o altar. Sim. Ali é o lugar onde a intimidade se estabelece com o Espírito Santo de Deus. E uma alma amargurada por causa de ressentimentos, uma alma ferida, espírito atribulado, alma angustiada. A história de Ana era assim. Ana chorava, não comia. Ana tinha enfermidade na alma porque vivia triste. Tinha enfermidade no corpo porque não comia, não procriava. Tinha enfermidade no espírito porque não tinha conexão com Deus, porque vivia em raiz de amargura. Raiz de amargura é algo terrível na vida de uma pessoa, pastora. Então não vale a pena, o preço de não perdoar é muito alto. E o pior de tudo é que você vê pessoas com ódio por pessoas, não perdoam, estão ficando enfermas porque não perdoam, e o outro está muito bem. O outro que ela não perdoa está vivendo bem, feliz da vida. Feliz da vida! Porque a falta de perdão só destrói aquele que não perdoa. Então é terrível. Só. Terrível, pastor. É terrível. A palavra fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Existe um leve engano. A gente tem uma inconsciente informação de que se eu perdoar, o outro vai ficar bom e eu vou ficar bem. E é mentira de Satanás. Porque se eu perdoo, eu fico bem. E o outro, ele vai dar conta do que ele fez com o céu. Vai, porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. E acessar o céu é a melhor coisa. Eu gosto tanto quando a senhora fala da palavra lá em Oséias, em Deuteronômio, que Deus queria ser pai desde sempre. Assim que eu me converti, eu li lá em Hebreus 12:9 que Deus era pai do nosso espírito. Aí eu fiquei doida, porque eu falei, não, então peraí. Eu tinha um relacionamento muito conturbado com meu pai, era adolescente, meu pai tinha o jeito dele, nordestino, bravo de ser, e era tanta conturbação entre nós dois, então eu tinha uma ausência paterna muito grande. Quando eu li esse versículo, que Deus era pai do nosso espírito, eu falei, gente, então eu sempre tive um pai. Não que eu não tivesse um pai presente aqui, eu tinha, mas do jeitinho dele, nordestino, bravo, tinha algumas coisas que não aconteciam, não tinha um relacionamento interpessoal saudável. E quando eu vi que Deus era pai do nosso espírito, e Deus é um Deus de amor, eu pirei, pastora, porque eu falei, então eu sempre tive um pai de amor presente, e entendendo esse amor do pai, eu perdoei o meu pai também. Perdoei, entendendo o amor do pai, consegui perdoar e cuidar do meu pai com muito amor.
foi libertador para mim. Que Então, bênção. Deus ele tem um plano para as nossas vidas de transformação e de salvação, porque é da vontade dele que a gente viva a vida abundante, como a senhora tanto fala. E a descoberta do Pai, eu sempre falo para as pessoas, quando diz lá em Mateus 6, que o Pai que está no secreto, o Pai que está no secreto e que te vê no secreto, vai te recompensar em público. Tem tanta coisa que esse versículo nos ensina, e uma delas é que o Pai que está no secreto, o Pai tem que ser descoberto, né, pastora? O amor de Deus tem que ser desvendado na nossa busca diária, intensa. Não é algo que as pessoas às vezes acham que elas conhecem aquele Deus que está na caixinha, que elas andaram com ele até aqui. O Deus que a senhora fala muito na aula da paternidade, o Deus que é o Senhor, não o Deus que é o Pai de amor. E esse Deus está disponível para ser descoberto. Fala dessa descoberta desse Deus, pastora, pelo amor de Deus. Ele quer ser descoberto, ele quer ser pai. Ele ama com amor eterno, pastora. Ele nos ama antes de virmos para o ventre da nossa mãe biológica. Ele nos ama quando ainda estamos nele, em espírito. E ele nos envia para um ventre, e ele envia com um propósito eterno, determinado. Ele vê tudo e ele sabe tudo antecipadamente. Ele anda conosco o tempo todo, ele quer estender a mão o tempo todo, ele busca o melhor para nós o tempo todo. Ele não dorme enquanto dormimos, ele guarda o nosso sono. Ele nos toma nos braços, nos carrega nos braços, como um homem carrega seu filho. Ele é o modelo de amor. Ele não é um modelo de amor, ele é o amor, né, pastora? Ele é o amor. Ele é o amor. Ele é o amor, a natureza dele é o amor. E o amor dele é tão grande que, ainda que o homem não o queira, ainda que o homem se vire de costas para ele vai amar esse homem. Haverá uma saudade no coração dele, porque ele ama o homem com amor eterno. A presença dele é condicional, mas o amor é incondicional. Ele amou o homem no pecado, ele amou o homem quando o homem ainda não o conhecia, e ele paga o preço do Filho na cruz. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar esse mundo, porque ele quer o homem junto dele. Ele nunca desistiu da intimidade com o homem, nunca desistiu de ter o homem sentado na sua direita, junto com o Filho. Em Cristo Jesus estamos lá já, viver eternamente com ele. Eu acho tremendo que a Bíblia termina, pastora, dizendo em Apocalipse 21:7, o vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ele me será filho. Meu Deus. Ele me será filho. Que coisa linda. Então, é um plano eterno, pastor. É um plano eterno. É um plano de Gênesis ao Apocalipse. É um plano eterno. É um amor eterno. Eu sinto, pastor, o amor de Deus tão palpável na minha vida, tão palpável, que eu tenho uma sensação tão gostosa. Às vezes eu acho que se eu olhar rápido assim, ele está aqui materializado, entendeu? Dá até medo, já assim, meu Deus, apareceu vive a cores. Ai, Jesus, medo não, dá alegria, né? Alegria. Pastor, esses dias eu acordei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu acordei, abri os olhos, eu falei, ai, graças a Deus. Não subi ainda, porque diz que vai ser no abrir e fechar de olhos na palavra, né? Não subi ainda, dá tempo de trabalhar mais pelo reino, dá tempo de ainda angariar os filhos e os filhos de Deus de volta para casa, dá tempo de melhorar a performance antes de subir para casa. Eu olhei, vi o teto do meu quarto e falei, ai, que bom, ainda dá tempo de trabalhar mais. Porque esse amor é um amor que nós queremos devolver exatamente porque nós recebemos ele de uma maneira ilimitada. Quanto mais se busca, mais se encontra. E essa presença, ela é real, né, pastora? E é o que diz lá no Salmo 81, que a senhora cita tanto, e eu gosto tanto também. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse os meus caminhos, eu lhe abateria o inimigo. Não é como se a com gente... um trigo mais fino. Não é como se a gente falasse assim para os nossos filhos, ah, se esse menino me escutasse, ah, se esse menino me ouvisse, ia ser tão bom.
né? Ele ia sofrer menos, né? Ia bater menos a cabeça, né, pastora? É E é verdade. isso que o Pai quer que a gente faça. Agora tem uma coisa também, não basta a gente só descobrir o amor do Pai, não. A gente também tem que descobrir o quanto somos amadas, que é um outro bloqueio que o ser humano vive, né, pastora? Por conta da Sim, paternidade adotiva. A pessoa está na igreja, ela até ama a Deus, mas entender que é amada, no caso da senhora, que a senhora falou que muitos anos demorou para entender que Deus era um Deus supridor. No meu caso, eu tive dificuldade para entender que Deus me amava. Eu amava Ele, mas por muitos anos eu demorei para entender que Ele me amava também. Então, em cada histórico tem aí uma certa forma de bloqueio. E entendermos que somos amados por Deus é uma outra libertação, não é, pastora? na verdade, receber esse amor, né, pastora? Receber esse amor na inteireza dele, na plenitude dele. Porque quando nós condicionamos a nossa capacidade de entender esse amor aos problemas que nos cercam, às coisas que nos rodeiam, nós estamos vendo um amor que ele é limitado no tempo e no espaço. Vamos imaginar uma pessoa que por uma herança espiritual, por todo um histórico familiar, nasce geneticamente disforme, tem uma deformidade desde o seu nascimento. E essa pessoa vai dizer, Deus não me ama, porque olha como eu estou, eu vim a esse mundo dentro de uma embalagem, né, enferma, ele não me ama, ele não me ama. Porque essa pessoa está vendo um interregno de tempo que é curto, passageiro, perto do que é uma eternidade. Quando ele diz com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te amei, ele está falando de uma eternidade de bilhões, trilhões, 800 trilhões de anos. Então, alguns problemas, sejam físicos, sejam emocionais, com o nosso pai biológico, com os nossos pais, seja uma enfermidade. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, é isso que o apóstolo Paulo fala. Nada, nada pode nos separar desse amor. Saber que somos amados, temos a certeza disso, vai fazer diferença na nossa vida. Permitir a cura das dores produzidas pelos homens, liberar o perdão. Volto a falar do perdão, quando eu compreendi toda a maldade praticada pelo meu pai para mim. Compreendi que era fruto de um cativeiro que ele vivia. Ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, ele não sabia como produzir uma paternidade correta. Então, por conta disso, fez tudo errado. Quando eu compreendi isso, eu passei a olhar meu pai como vítima. Sim, Coitado! exatamente. Coitado, ele não sabe de nada, ele não sabe do amor de Deus, ele não sabe que ele representa algo tão importante na minha vida, ele não sabe de nada. E eu vou contar isso para ele vai saber que ele tem um grande papel na história da humanidade, na história da vida da Tânia, que ele não soube exercer, e eu vou levar Jesus para ele, eu vou levar salvação. A nossa conduta muda de ressentimento para cuidado, né? De, Exatamente. de afastamento para aproximação. A gente começa a fazer uma ponte para a reconciliação. Porque a manifestação do amor de Deus, pastora, se você fosse expressar, né, como que Deus deu prova desse amor? Ele entregou o filho dele na cruz. E por que ele entregou o filho dele numa cruz? Para reconciliar o mundo com ele. Então, o amor Sim, dele é reconciliador. O amor dele tem a marca sim. da reconciliação. Quando compreendemos isso e passamos a exercitar esse amor com reconciliação, as nossas feridas ficam menos doloridas, pastora. Nós, Oh, meu Deus. nós passamos a usar tudo aquilo que veio contra nós agora para ser uma forma de cuidarmos de pessoas. Aonde fomos feridos, Sim, agora nós queremos ajudar os outros, porque nós sabemos que dói, exatamente. sabemos que foi uma ação maligna, que foi uma interferência maligna na vida dos nossos pais e dos que nos feriram, seja marido, seja filho, seja quem for. E nessa hora nós nos tornamos semelhantes a Deus, é essa semelhança, a capacidade de amar e de perdoar, pastora.
O amor de Sim. Deus foi expresso pelo perdão mostrado ao mundo pelo sacrifício da cruz. O amor nosso pelas pessoas, ele tem que ser manifesto através de expressão de afeto e de perdão, sim. E quando eu saio perdoando todo mundo que me feriu, sabe o que acontece? Minha ferida é curada, pastora. É verdade. Minha ferida é curada. Totalmente curada, pastora. E não somos livres de nós mesmos, não é? Nós somos livres de nós mesmos, porque quando eu entendo que eu também compreendi isso, que meu pai era tão vítima quanto eu, que meu pai me deu aquilo que ele recebeu, e no jeito dele ele me amou, com aquilo que ele tinha para dar. E eu também fui instrumento de salvação na vida do meu pai. Eu também falei de Jesus para ele. Um dia que ele estava tendo um derrame cerebral, ele aceitou Jesus no hospital comigo. Então, o diabo perdeu, porque o diabo tinha usado ele contra mim para me roubar do céu, e o Senhor usou para mim para levar ele para o céu, e foi. Agora, essa questão também, pastor, a gente vai entrar aqui num ponto que tem sido também tão banalizado no cristianismo de hoje em dia, que a questão do amor de Deus está envolto ao nosso procedimento cristão, modelo Cristo. A palavra fala que Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. Então, hoje em dia, a gente está vendo um evangelho tão banalizado, que porque Deus me ama, eu posso fazer tudo e está tudo bem. É o evangelho da relativação, da relatividade, né? É tudo muito relativo, não é tão certo assim. E tem sido tão triste ver isso, né, pastora? Princípios espirituais sendo descumpridos, tratados de maneira tão banalizada. E o evangelho tem ido, infelizmente, nessa tendência. A graça não é de graça, pastora. Eu fiz um vídeo recentemente. Graça não é grátis. Sim. A graça não é grátis. Ela teve um alto preço. Ela custou a morte de Jesus numa cruz. Se formos banalizar esse grande sacrifício, negligenciarmos essa tão grande salvação, nós vamos ficar separados de Deus para sempre. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo, para o mundo vir para Ele, para o mundo sair do lugar de morte e de perdição. O mundo já está condenado, já está julgado. Jesus veio para salvar esse mundo. Se o homem permanecer nas trevas, depois de receber tão grande salvação, ele está negligenciando esse grande amor. E como diz na carta aos Hebreus, está sacrificando Jesus outra vez. Então, Outra vez. então o Evangelho é muito sério, os perigos espirituais dessa negligência são muito grandes. As pessoas têm sido vítimas de uma pregação, pastora, que uma vez salvo, salvo para sempre, acabou, você pode fazer tudo que você quiser, que acabou, o seu atestado de salvação está na mão agora, o passaporte está carimbado. Não é assim. Jesus fala que muitos ouvirão: aparta-te de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus fala que a porta é estreita. Jesus fala que as noivas que estiverem desapercebidas não vão com o noivo. E o versículo que eu li, que eu falei para você, citei de Apocalipse, o vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor, né? E a Bíblia fala: o que perseverar até o fim será salvo. Quando você lê as cartas às igrejas da Ásia que estão em Apocalipse, você vê uma grande advertência de Jesus para igrejas. As igrejas da Ásia que Jesus advertiu. Jesus enviou uma carta: tenho contra ti isso assim, assim, arrependa-te. Para outra igreja: tenho contra ti isso assim, assim, arrependa-te. Pastor, aquelas igrejas acabaram, elas não existem mais. A senhora vai nesses lugares da Ásia onde essas igrejas existiram, hoje é o islamismo que está ali. O cristianismo saiu daquele lugar. Porque banalizaram a cruz, pastora. Porque banalizaram o evangelho. Né? Então nós temos que ter a cada manhã, pastora, um cuidado tão grande, um zelo tão grande com essa grande salvação que ganhamos. Esse tesouro que Deus nos deu, né? Fazer disso um código de vida correta, lembrar que sem santidade ninguém verá Deus,
Lembrar que eu tenho que ser santo, como Meu santo é o meu Pai que está no céu. Lembrar que eu tenho que ser imitadores dele como filho amado. Tem um texto, pastora, que eu acho tremendo. Eu vou ler para a senhora, vou ler para os que estão aí nos ouvindo. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 6. E ele é um alerta, pastora. Ele é um alerta para aqueles que acham que as coisas podem ser de qualquer maneira. Versículo 14 em diante, Coríntios 6. 2 Coríntios. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse. Ele disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei, serei vosso Pai. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Meu Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoar, pastora, é melhorar, é estar cada dia melhor, é fazer algo mais ainda do que fizemos anteriormente, expressivamente no que se refere à salvação. E quando você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 18, que fala da queda da Babilônia. Babilônia é o conjunto de toda a estrutura de trevas da face da terra. Tudo que existe de feitiçaria, de idolatria, de promiscuidade é chamado de a Grande Babilônia. E no capítulo 18, quando fala da queda da Babilônia, versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e não participardes dos seus flagelos. Retirai-vos dela, povo meu, sai da Babilônia, para não ser cúmplice com o pecado da Babilônia e para não sofrer o castigo que a Babilônia vai sofrer. Então, não podemos brincar, pastora, não podemos brincar. O amor de Deus nos tirou das trevas para que nós saíssemos das trevas e não para que nós permanecêssemos nas trevas, achando que esse amor é um amor barato, é de graça. Não, ele custou o sacrifício do Filho de Deus na cruz. Por isso nós temos que nos aperfeiçoar em temor de Deus, aperfeiçoando a nossa salvação no temor de Deus. É isso aí. Aperfeiçoando. E aí a gente vai para um outro quesito tão importante na nossa caminhada cristã, que é o arrependimento, né, pastora? Que a gente também trabalha tanto nas aulas do Silk, trabalhamos tanto no Silk com esse preceito básico para ter uma vida libertadora, além do perdão, mas também se arrepender. E arrependimento é mudança, é conversão. A Bíblia diz: produzir, pois, frutos de arrependimento. Tem que haver um novo tempo, um novo caminho, um novo percurso, não é, pastora? Mudança de mente, metanoia. Aí eu falo metanoia e metamorfose, porque você precisa mudar a mente e o comportamento. Você se tornar outra pessoa. Quem te vê, fala: não reconheço. Não é a mesma pessoa. Metanoia junto com metamorfose, é isso que precisa acontecer. Não é, pastora? Exatamente. Pastora, agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Ai, meu Deus. Diga. Como que a senhora foi parar no meu ministério, pastora? Me conte. Ai, meu Deus do céu. Olha,
Foi um sonho de Deus, nasceu um coração de Deus e Ele colocou no meu, viu? Porque há 15 anos eu trabalho com cura interior e libertação e eu fazia de tudo na igreja, mas quando entrei no Ministério de Cura Interior e Libertação, eu falei, meu Deus, eu nasci para isso, essa é a minha missão na Terra, porque me encontrei. Eu fiz da minha dor, de todas as minhas situações e dores que vivi ao longo da minha vida, o motivo da minha missão. E eu me vi das pessoas machucadas, feridas, eu vi o que Deus fez em mim, as curas que Deus fez em mim, eu sabia que Deus podia curar. Então, me encontrei na cura interior, e aí há 15 anos caminhando na cura interior, eu era de outro ministério, como eu tinha falado para a senhora, eu fui da Renascer por quase 20 anos, e aí, depois que saí da Renascer, nós já éramos da cura interior de lá, e com anseio de querer sempre cada vez mais, porque como diz Sócrates, quanto mais eu sei, nada sei, todo dia a gente tem que aprender, e com esse desespero de causa de aprender, saí da Renascer e comecei a fazer os cursos, eu falei, preciso pro Silk, acompanhando a senhora pelo YouTube, e aí cheguei no Silk. E aí cheguei, encontrei aquele universo que, gente, quem está me ouvindo, pelo amor de Deus, você não pode sair dessa terra sem ir no Silk, você não está entendendo. Porque é possível que a impressão que dá, pastor, é que tem um Shekinah, uma nuvem de glória, assim, estacionada lá, que a gente acorda às 6 da manhã, vai dormir 1h30, 1h da manhã, e acorda às 6 horas da manhã de novo, completamente cheio de amor, não é, pastora? É um negócio inexplicável. Então, assim, é uma experiência incrível. E aí tudo lá falou, tudo lá ministrou, tudo, o comportamento das pessoas, a ação dos conselheiros, a ação da senhora, do pastor Otto, tudo aquilo foi me envolvendo e eu comecei a pedir para Deus. Isso eu não falei para a senhora ainda, eu vou falar agora. Eu comecei a pedir para Deus o seguinte, eu falei, Senhor, a tua graça está sendo derramada aqui de maneira incessante, eu não posso receber isso sozinho. Fala para mim, Senhor, fala para mim que eu vou levar isso. Eu vou levar isso para minha casa, para minha família, para o ministério, para as pessoas que eu vou atender. Fala que eu vou levar isso também para eles. Eu não posso receber tudo isso sozinho. Eu tenho um Shekinah aqui que não para de derramar a tua graça, a manifestação do teu Espírito. E aí eu tenho um acordo com Deus, pastora, que quando eu quero pedir alguma coisa para Deus, eu peço sinais, como o servo de Isaac pediu para Abraão, né? Para a moça que fosse a esposa, dar água para o camelo. Então eu peço sinais, aí eu pedi um sinal, e eu não contei isso para a senhora nunca, eu vou contar agora. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu leve isso, que a pastora Tânia olhe nos meus olhos e ela fale algo para mim. E eu falei isso porque eu vi a acessibilidade da senhora, eu vi que não havia estrelismo nenhum ali, nem da senhora, nem do pastor Otto, nem do filho da senhora, o pastor Léo, os netos, todos ali envolvidos, cuidando de pessoas. Eu falei, senhora, é tudo tão lindo, tão precioso, e eles são tão acessíveis, ela está aqui disponível, então, que ela olhe para mim e ela fale qualquer coisa. Se ela olhar nos meus olhos e falar qualquer coisa, e isso eu orei no meu espírito, ninguém me ouviu, eu não verbalizei. Se ela olhar para mim e falar qualquer coisa, eu vou ter certeza que eu vou levar essa porção, não só para mim, mas para todos, para minha casa, para todos da igreja, para todos que eu vou atender, eu vou poder compartilhar isso. E a senhora olhou para mim no último dia e a senhora me disse algo. Então, eu fiquei em estado de choque. Eu não sei se a senhora lembra o que a senhora falou, mas eu fiquei em estado de choque. A senhora lembra que a senhora tem uma memória que não esquece nada nunca. E aí eu entrei no Silk, e aí comecei a participar. Então, eu não só trouxe uma porção, mas como eu entrei também, né, a porção, né? Deus respondeu de maneira abundante o meu pedido. Glória a Deus, pastora. O Silk é isso, pastora, são pessoas que têm paixão para curar pessoas que Deus vai agregando e juntando. É Ele que olha o coração e é Ele que mostra para a gente o coração. Muitas pessoas chegam e dizem, eu quero ser conselheiro do Silk, eu quero ser conselheira, eu quero andar junto com a senhora. Tem gente que fala, deixa eu carregar sua mala só, não precisa mais do que isso. Mas eu olho para a pessoa e eu falo, Deus, é o Senhor que sabe. Quem sabe é o Senhor é que sabe o que tem no coração dela. O Senhor é que sabe como ela vê as pessoas, né? Porque
Não adianta se empolgar com algo e não viver realmente a experiência de curar e libertar vidas como Jesus quer que seja feito, como um instrumento, como uma luva dele. E a senhora chegou chegando, Sim. pastora. A senhora é uma benção, viu? A senhora é uma benção. E eu vou falar uma outra coisa para a senhora, que eu orei por muitos anos, a seguinte oração: Senhor, eu não quero atender pessoas por atender, porque atender por atender e não libertar verdadeiramente, como diz em Isaías 61, não resolve nada. Eu quero viver o que a palavra diz, eu quero verdadeiramente colocar em libertação os cativos. Senhor, me ensina como faz de maneira eficiente e eficaz, como que as pessoas podem verdadeiramente serem libertas. E quando eu comecei a ouvir a senhora, e toda aquela profundidade, toda aquela dimensão, toda tratativa, eficiente e eficaz para libertar, eu falei, meu Deus, é isso. Mas eu jamais imaginava, meu Deus do céu, olha, nem nos meus melhores sonhos, Deus é Deus de surpresas mesmo, pastora. Deus é Então, Deus de surpresas. então vamos Porque eu aproveitar nem nos meus melhores sonhos imaginaria. então vamos aproveitar e falar do Silk aqui, né, pastora? Vamos Vamos aproveitar. falar do Sil. É. O Silk é um seminário intensivo de libertação e cura, por isso o Silk é um sistema de imersão, mergulho total na palavra de Deus em temas de cura e libertação. 5 dias em um lugar separado, com pessoas do Brasil inteiro e até de outros países, todo mundo no mesmo propósito, de cura e de libertação, alguns para receber, outros para aprender, para cuidar de ovelhas, pastores, líderes. E é um lugar onde uma unção especial de cura e libertação é liberado por Deus. Quando o pastor, Não, tá bom. quando o pastor Isabel falou que quando o pastor Isabel falou que ela não viu estrelismo, tem uma estrela no Silk, essa estrela é o Senhor Jesus. Tem uma estrela lá, e essa estrela é uma estrela de primeira grandeza, é Ele que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse ministério tem um papel, levar adiante aquilo que Jesus quer fazer na terra, curar, salvar, libertar. No Silk tem salvação de almas, tem batismos, no Silk tem retorno para a casa do Pai, por aqueles que estão afastados, no Silk tem libertação por aqueles que estão na casa do Pai, mas não têm vida abundante. No Silk tem o sobrenatural de Deus. São 5 dias em que acontece muita coisa, mas principalmente um mover dos céus muito grande a cada noite, a cada manhã, a cada tarde naquele lugar. E o Silk é tão importante para as pessoas que muitas pessoas voltam. Tem gente que já fez o Silk 5 vezes. Ela fala, pastora, não tem 2 Porque silks. vicia. Não, e não tem 2 silks Não iguais. tem 2 ciclos igual. Não tem. A gente quer Não cada vez tem. mais. Cada silk tem um vinho novo, tem algo novo, não é? E aí, nesse tempo de pandemia, nós criamos um curso de cura e libertação online, que está no meu site, pastorataniateresa.com. E lá está o curso onde você pode ter aulas online, aulas também profundas, e atendimentos individuais, mesmo não sendo presenciais, mas atendimentos online individuais. E todos aqueles que querem estão sendo atendidos, porque eu tenho uma equipe de conselheiros, dos quais pastor Isabel faz parte. Uma equipe amorosa, valorosa, preciosa, uma equipe que trabalha muito e que atende pessoas. E com isso, nós temos podido acudir pessoas mesmo durante esse tempo de pandemia. E aí o Silk voltará presencialmente, tão logo acabem as restrições, mas não... Ai, meu Deus. Pensei que a senhora já ia falar uma data agora, já fiquei com o coração acelerado. ainda não temos essa dor, ainda não Né? temos, dependemos de liberação do governo, né? E Sim. teremos muito em breve, eu creio nisso, eu creio nisso. E quando voltarmos ao Silk presencial, não acabaremos com o Silk online, porque Deus mostrou Ô, glória. quantas pessoas de outros países, pastores, estão fazendo.
Sim, que não poderão é estar no verdade. circo presencial, né? Mulheres com crianças pequenas, pessoas que estão Meu Deus. impossibilitadas de locomoção, todos estão podendo fazer. E o Senhor tem usado Sim. sobremaneira, né? Então, venha para o Silk você também, porque o Silk Venha é algo de outro mundo, é sobrenatural. de outro mundo. Também eu desafio você inscrever-se no meu canal oficial no YouTube, Pastora Tânia Tereza Sim, Oficial. No canal oficial do YouTube sim. tem mais de 300 vídeos hoje de pregação. Hoje ainda eu vou gravar um vídeo. Hoje ainda, vocês vão Ô, ver lá Glória! com essa roupinha mesmo. Você vai falar, ih, ela gravou mesmo, depois da live. É, Eu vou gravar um vídeo, eu não falo que ela é imparável, vocês não estão entendendo que quando eu falo que ela tem uma rodinha no pé, porque ela tem uma rodinha no pé, ela não para. Mas como é que dá para parar, né, pastora? Não dá para parar, porque primeiro que o inferno está matando, roubando e destruindo com força. E segundo que nós somos comissionados, nós somos embaixadores do reino de Cristo, então bora para o reino. E é com o isso aí. Silk Online, muitas pessoas estão fazendo, está sendo extraordinário, não é, pastora? Quantos testemunhos? É verdade, verdade. Muitos, 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 muitos. Muitos são testemunhos sobrenaturais de cura, de restauração, histórias que só Deus mesmo para poder Ó fazer. A Deus, gente não sabe, só Ele sabe fazer essas coisas, tá? ó Mas é Deus, isso aí, pastor. ó Eu Deus. quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu Amém, ministério, quero orar por aqueles que nos amém, ouvem, viu? E vamos chegando no final, amém. pastora, viu? Oh, glória, com esse presente do céu aqui na terra. Meu Deus do céu, bora orar. E eu quero depois também que a senhora orar, agradecer mais uma vez. Primeiro a senhora ora, depois eu agradeço. Não, Vamos lá. você vai orar agora. Eu orei na abertura e você vai orar agora no fim. Eu? Ai, meu Deus do céu, Ora que pela minha honra! Meu vida, ora por Deus. tudo. Amém. Eu vou fazer a oração que todos os dias eu tenho feito diante de Deus, para que Ele continue dando muitos e muitos anos de vida para vocês dois, para que vocês continuem por muitos e muitos anos levando esse verdadeiro amor, essa verdadeira libertação, essa verdadeira cura aos cativos. Quando o pastor Otto estava dodóizinho, eu não contei para a senhora isso também, mas eu orava assim, eu falei, Senhor, eu sei que ele é o filho amado do Senhor. Eu sei que o Senhor vai ficar muito feliz de ter ele aí com o Senhor. Mas, Pai, o Senhor vai ter ele a eternidade com o Senhor. Então, deixa ele aqui mais anos para ensinar mais, para ministrar mais, para levar mais cura para as pessoas. Depois, você vai ficar com ele para a eternidade. Essa era uma das orações que eu fazia. Então, essa oração que eu vou fazer agora, pastora. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar, exaltar e bendizer o teu santo e o teu poderoso nome. Pai, que privilégio é esse, Senhor? Que privilégio é esse? Que oportunidade única é essa de ter a sua filha preciosa, Pai, escolhida do Senhor, para verdadeiramente colocar em libertação os cativos, para levar o evangelho de amor verdadeiro, o evangelho de arrependimento, o evangelho de cura, o evangelho de libertação. Meu Deus, que privilégio é esse, termos esse tempo aqui na terra com ela. E o que eu quero te pedir, como eu tenho te pedido, Senhor, sempre, é que o Senhor estenda anos e anos e anos de vidas a eles dois, ao pastor Otto, a pastora Tânia, a sua família bendita, para que eles possam continuar proliferando, Pai, o teu reino de justiça e de paz. Que o Senhor os abençoe, os guarde, dê a eles saúde, dê a eles realização de sonhos. Pai, nós sabemos que a recompensa de tudo que eles têm feito vem dos céus. E eu peço que o Senhor venha mesmo de sobremaneira com essa recompensa de cada vida que eles têm cuidado, amado e trazido o teu verdadeiro amor, Pai. Muito obrigado por essas vidas tão preciosas. Muito obrigado por esse privilégio único de estarmos aqui. Muito obrigado pelo teu amor em nossas vidas, Pai. Muito obrigado porque nós entendemos quem tu és e porque o teu caminho, Senhor, é um caminho de paz. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Concordo, Pastora amada, concordo. mãe querida, que isso eu também tenho que declarar, o quanto a senhora é uma mãe espiritual verdadeiramente, que cuida, que ama, que protege, que está conosco, nos ensinando em todo o tempo, nos forjando e nos capacitando para juntos
levarmos esse amor infinito do Pai. Muito obrigada por esse privilégio de estar aqui com a gente, viu? Eu amo você, pastora. Amo você. Ah, eu te amo, minha linda. Beijo no coração. Amém. Deus abençoe. Fique com Jesus. Amém, Deus abençoe. querida. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Agora a gente tem que... Vamos terminar e desligar. Pode desligar, pastora. A gente vai desligar. Deus abençoe a todos. Obrigado por estarem aqui conosco, viu?